Olá, bom dia, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Dizer que é uma alegria, mais uma vez, nos encontrar para juntos estudar a Palavra de Deus nessa manhã. Quero agradecer a Deus aí por mais um dia de vida que Ele tem concedido a cada um de nós, né? Deus continue nos abençoando para a honra e glória do nome dele, né? Bom dia aí a todos. Tia Leni lá nos Estados Unidos, Cleito, Celciane, bom dia a vocês, Deus abençoe, minha mãe, Gracilda, Dona Felizarda, bom dia Marcos. Bom dia a todos os amados e queridos irmãos. Vamos, neste momento, orar ao nosso Deus, colocar diante do Senhor nossa vida e pedir a Ele que nos abençoe, né, nessa manhã, quando nós estudaremos a Palavra do Senhor, em que o Espírito Santo de Deus, Ele nos ilumine, né, e nos dê condições de aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Então vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento, ó Deus, me colocar diante de Ti, agradecer ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito a nós, louvar o nome do Senhor, Te adorar por tudo que o Senhor é, ó Deus. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos perdão ao Senhor. Que o Senhor nos perdoe, ó Deus, das vezes que temos feito coisas indignas do Teu Evangelho, da Tua Palavra, temos desobedecido os Teus mandamentos, temos feito coisas que o Senhor proíbe. Pedimos ao Senhor que nos perdoe. Pedimos também, ó Deus, que nessa manhã o Espírito Santo do Senhor nos condicione, ó Deus, nos ilumine, para que possamos aprender da Tua Palavra. É a oração que eu faço a Ti em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Bom dia, Graciene, Neuriza, um abraço, Neuriza, Clenismar, um abraço para todos vocês aí, para o pessoal de Conquista do Oeste, da congregação, que Deus abençoe aí cada um dos irmãos, Tia Cineira também. Vamos louvar a Deus nesse momento com uma canção que diz: em espírito e em verdade te adoramos. Nós, a nossa vida, nossa vida espiritual, nossa vida de piedade diante do Senhor, ela só faz sentido quando ela parte desse princípio, a verdade. A verdade, esse é o princípio que deve nortear nossa vida com Deus. Então, a adoração, o serviço, tudo tem que partir dessa premissa, a verdade. Vamos louvar a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos céus e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos céus
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito Rei dos céus e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos céus e Senhor, te entregamos nosso viver. Louvado seja Deus, né? Que de fato o adoremos em espírito e em verdade. Reverendo Marconi, bom dia, meu irmão. Obrigado aí. Deus abençoe também todos vocês aí da terceira igreja presbiteriana aí de Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Gustavo Barros, Haroldo, um abraço, Haroldo. Deus te abençoe, meu querido. Marilene também, Celciane, Gustavo Barros, bom dia. Deus abençoe a sua vida. Carlos Timóteo. E aí, professor Carlos Timóteo, como está a transmissão aí? Tá boa? Dona Ciolina, bom dia a todos, que Deus os abençoe. Irmãos, nessa manhã nós vamos... Isso aí, Marconi, vai lá, meu querido, que Deus te abençoe. Fique na paz, um abraço na igreja, manda um abraço aí para a igreja, tá bom? Que Deus os abençoe. Hoje nós vamos falar de um tema. Abraço, Haroldo, Deus te abençoe, meu filho. Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, que tem a ver com a vida de piedade do povo de Deus. Luiz Henrique, um abraço, Luiz. Saudade, viu? Meu eterno patinho. Isso aí, irmãos. Amarildo, bom dia. Então hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, como eu estava dizendo anteriormente, que diz respeito à nossa vida, a vida de piedade diante de Deus. E para isso nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 18. Então, Mateus 6, é o texto que nós vamos ler. Mateus 6, do 1 ao 18. Deixa eu só colocar aqui na tela aqui para que os irmãos possam acompanhar também.
Então, Mateus capítulo 6. Mateus 6, a partir do versículo 1 até o versículo de número 18. Diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que fez a mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entre no seu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém. Senhor Deus, continue falando conosco. A tua palavra, ela já fala ao nosso coração, ó Deus, por si só, na sua leitura, mas na meditação dela também, analisando a tua palavra e retirando dela princípios, ó Deus, para a nossa vida, para a aplicação do nosso dia a dia. Fale conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Usa-me como instrumento nas mãos do Senhor, para a honra e glória do teu nome. É em Cristo Jesus, no nome dele que oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. É óbvio que nós não vamos entrar na particularidade de cada tema que é colocado no texto que nós acabamos de ler. Que nós poderíamos falar sobre como se deve dar esmolas, nós poderíamos falar também como se deve orar, como jejuar. Poderíamos fazer um estudo aqui sobre a oração dominical que o Senhor Jesus ensina, mas eu quero, à luz de todos estes assuntos que Jesus coloca aqui e é registrado por Mateus no capítulo 6, eu quero falar sobre a verdadeira vida de piedade. A propaganda ou a publicidade enganosa, ela também existe na vida religiosa, na vida espiritual. E a publicidade enganosa é aquilo que contém uma informação falsa que é capaz de convencer o comunicador a adquirir um produto, por exemplo, um serviço diferente do que ele pretendia ou esperava na hora da compra.
E ao falar de propaganda enganosa, que não fica somente no campo do marketing de empresas, de grandes empresas, o presente texto que nós acabamos de ler nos apresenta Jesus Cristo, nos mostra, Jesus Cristo expondo a raiz do problema do coração do homem, a incoerência, às vezes, entre a teoria e a prática na vida de piedade. O que motiva o homem a viver, às vezes, essa aparente vida piedosa, essa publicidade enganosa de uma vida piedosa diante de Deus. Tem muita gente que tem feito falsa propaganda de sua vida de piedade. Mas antes precisamos entender algo que é importante. O que é piedade? Principalmente no contexto neotestamentário, contexto do Novo Testamento. As palavras piedade, piedoso ou piedosa, piedosamente, elas são encontradas mais de 40 vezes no contexto do Novo Testamento e frequentemente elas são mal compreendidas. A palavra piedade, ela vem do latim e ela tem dois sentidos. Primeiro, amor e respeito às coisas religiosas, religiosidade, devoção, ou seja, vida com Deus, comunhão com Deus, exercícios devocionais, leitura da palavra, oração, ou seja, a nossa vida espiritual com Deus. E também ela tem o sentido de pena dos males alheios, compaixão, dó, comiseração, de acordo com a definição do dicionário Aurélio, a sua segunda edição. Então, as pessoas tendem a definir piedade apenas nesse segundo sentido. Na linguagem popular, e muitas vezes no Antigo Testamento, a palavra ela tem o segundo sentido e traz a ideia de compaixão. Mas no contexto do Novo Testamento, o sentido normalmente é o primeiro, ou seja, devoção a Deus, ou respeito às coisas religiosas. Quando você encontra a palavra piedade ou piedoso na leitura do Novo Testamento, pense, portanto, no primeiro sentido da devoção a Deus, de temor a Deus, ou as coisas religiosas, a vida de santidade. Na maioria dos casos, essas definições elas vão comunicar melhor o sentido do texto original. Por exemplo, quando você abre lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 10, que fala sobre mulheres que professam ser piedosas, a palavra grega ali é teusebeia, que obviamente inclui Deus, porque vem a junção de eusebeia e teos. Teos é Deus. Então, o objetivo da devoção é o próprio Deus. O Evangelho de João 9,31 usa uma forma da mesma palavra, onde é traduzido por temer a Deus. O sentido principal dessas palavras é louvor, é reverência ou devoção a Deus. E ao longo do ministério de Cristo, os fariseus, os escribas, eles foram alvos de duras críticas. Por quê? Por fora eles se mostravam muito piedosos, mas não passavam de uma fraude completa. E Jesus, ele combateu isso na vida dos escribas, dos fariseus. Essa incoerência do que se fala e do que se vive. A teoria, ela era ótima, perfeita, mas a prática não condizia com aquilo. As motivações, elas estavam totalmente equivocadas, né? Quando nós vemos ali o Jesus, ele combatendo essas atitudes dos escribas e dos fariseus, o que Jesus combatia ali era justamente isso, a questão de não haver coerência entre aquilo que eles falavam e aquilo que eles viviam. Isso era contraditório. E é justamente isso que Jesus ele está mostrando
nesses textos, né? Espera aí só um pouquinho, irmãos, deixa eu só ajeitar aqui. Isso. Então, o que Jesus está nos ensinando e o que nós vamos falar nessa manhã é justamente sobre isso, sobre uma vida de piedade que às vezes as pessoas tentam mostrar, mas que não condiz com a realidade, não condiz com, de fato, aquilo que é a vontade de Deus. No contexto do Sermão do Monte, Jesus ele passa a abordar aqui 3 instâncias da vida como comuns para os judeus, que era dar esmola, orar, jejuar. E nessas atividades, a propaganda enganosa estava muito presente. As 3 abordagens seguem um padrão idêntico, se você analisar essas 3 atitudes, essas 3 instâncias da vida comum dos judeus. As 3 abordagens, elas seguem um padrão idêntico. Vamos usar aqui em imagens irônicas, Jesus ele pinta um quadro da falsa propaganda promovida pelos pretensos religiosos da sua época. Mas não devemos ficar confortáveis quando nós falamos que isso é da época de Jesus, pois na vida atual, nos dias atuais, nos nossos dias também, é possível observar que muitas pessoas elas demonstram algo que de fato não são. A vida cristã autêntica, e o que a palavra de Deus diz é que a vida cristã autêntica, aquele que está preocupado em viver a autenticidade do cristianismo, não há espaço para propaganda enganosa. Aquele velho ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então aquilo que eu falo, eu preciso dar o exemplo, eu preciso fazer. Somos convocados a nos despir de qualquer dolo, de qualquer malícia e nos revestir da verdade, como a canção que nós cantamos, em espírito e em verdade. Para isso nós temos ao nosso dispor o auxílio do Espírito Santo de Deus e a orientação pela palavra de Deus. Nunca foi projeto de Deus que aparentemente sejamos piedosos. Precisamos verdadeiramente ser piedosos. A verdadeira piedade, ela deve vir do nosso interior. O homem regenerado, aquele que foi transformado por Deus, condicionado a viver a vontade, a palavra de Deus, ele deve expressar isso com as suas atitudes. Aqueles que promovem propagandas enganosas quanto à vida de piedade vivem uma ilusão e preferem criar ilusões para si mesmos e para os outros. E nós somos chamados para ser verdadeiros, para adorar, ser adoradores em espírito e em verdade. Promover propaganda enganosa de piedade é inadmissível para os discípulos de Cristo. Isso por alguns motivos, por 3 motivos que Jesus apresenta nesses textos. E nós vamos acompanhar aqui os argumentos de Jesus para combater esse terrível mal da propaganda enganosa no reino de Deus, que é fazer às vezes para aparecer, para demonstrar aquilo que muitas vezes não é. Nós vamos abordar aqui 3 motivos que estão presentes no seu argumento para que possamos ser despertados para um viver autêntico, um viver sem máscara, de vida piedosa diante de Deus. As perguntas que nos cabem aqui ao longo deste estudo
Será que somos promotores de propaganda enganosa? Será que a nossa vida, reflete o cristianismo genuíno e verdadeiro e reto? Como discípulos de Jesus, não nos é cabível promover propaganda enganosa de piedade. E se o fazemos, é por conta de nossa própria rebeldia, por conta do nosso próprio orgulho, que precisa ser urgentemente tratado à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus. Por que promover propaganda enganosa de piedade é inadmissível para os discípulos de Jesus? Por que promover essa falsa vida piedosa, essa propaganda enganosa de piedade, é inadmissível diante de Deus? Primeiro, amados e queridos irmãos, promover propaganda enganosa de piedade é algo inadmissível para um discípulo de Cristo, porque o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele enfatizou o caráter discreto da verdadeira piedade. Se você olhar no versículo 2, Jesus ele diz: olha, não toques trombeta nas sinagogas e nas ruas. Isso ele estava falando sobre o dar esmolas. No versículo 3, ele fala: ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Ao versículo de número 6, quando ele fala sobre orar, ele fala: entra no teu quarto e fechada a porta, então ore a Deus, fale com Deus. O versículo 16, quanto a jejuar, ele diz: olha, não mostreis contristados. E o verso 18 ele diz: com o fim de não parecer aos homens. A nossa natureza egoísta, ela quer estar sempre no centro dos holofotes. Tanto é que uma das coisas que tem que ser combatida nos nossos dias é o culto onde Cristo ele tem sido tirado do centro. O culto, muitas vezes, em muitos lugares, tem sido um culto antropocêntrico, onde o homem tem buscado ser o centro e não Cristo. Isso é resultado da natureza egoísta de querer estar sempre no centro de todas as coisas. Por conta da queda, preferimos endeusar a nossa autoimagem pessoal. E isso é feito de várias maneiras, e uma delas é ostentar atos piedosos em demonstrações públicas. Em geral, quando Jesus fala aqui, nessas palavras, instruindo como deveria ser essas práticas de dar esmola, de orar, de jejuar, em geral, os fariseus eles tinham o costume de deixar bem evidente os seus atos praticados referente a essas práticas. E aí Jesus fala: olha, não toque trombetas. Tocar trombeta é uma linguagem, é uma hipérbole, né, que Cristo usa aqui para denunciar e ironizar a forma calculada, premeditada, que os fariseus adotavam para que as pessoas notassem as suas virtudes. Quando Jesus fala a respeito da mão, a ilustração que ele usa aqui, dizendo que a mão esquerda ela não deve saber o que faz a tua mão direita, ao versículo 3, tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a mão direita. Essa ilustração da mão esquerda, que deve desconhecer o que faz a mão direita, reforça o ensino sobre a importância do sigilo naquilo que nós fazemos com relação à vida de piedade. Com relação à oração, a orientação de Jesus é: entre para o quarto e feche a porta. Essa expressão é a evidência de que o nosso relacionamento com Deus ele é nutrido sem a necessidade dos holofotes e dos aplausos humanos. Os fariseus, os escribas, eles desfiguravam o rosto quando jejuavam para apresentar uma expressão abatida,
a fim de despertar a atenção das pessoas, suscitar compaixão e receber elogios. E em todos estes exemplos fica evidente que o problema da falta de discrição estava na motivação incorreta que tornavam eles, os fariseus, devotos de si mesmo. Uma falsa propaganda. Querendo ser admirados, eles buscavam pontos para si mesmos, através da estratégia do espetáculo. O ego dos fariseus desejava estar inflado ao máximo, ou seja, queriam estar ao máximo em evidência. E é justamente isso que Jesus Cristo está combatendo. A discrição foi a marca na vida de Jesus Cristo. Essa discrição, ela foi uma das marcas, ou a principal marca na vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não buscou chamar atenção para si em seu ministério. No serviço, sempre houve discrição nos atos miraculosos que ele realizava. Jesus não procurava ocasiões para exibicionismo. Em diversas ocasiões, ele buscou silenciar o entusiasmo gerado por suas curas ali milagrosas. Por exemplo, no capítulo 9 do próprio Evangelho de Mateus, o versículo 30, quando Jesus cura ali 2 cegos, verso 30 fala assim: abriram-se os olhos, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Jesus poderia muito bem pensar aqui no seu status e falar para aquele cego: olha, vão e contem para todo mundo, divulguem esse feito, esse milagre, porque eu quero ser conhecido, eu quero essa glória para mim. Jesus poderia fazer isso, mas Jesus Cristo é o maior exemplo a nós de discrição. Nós precisamos ser discretos quanto à vida de piedade, de servir a Deus. Talvez você esteja pensando aí, mas como conciliar o ensino de Jesus sobre a descrição dos discípulos dele com o ensino sobre ser luz que brilha entre os homens, como ser sal da terra? À primeira vista, estas palavras parecem contradizer o seu mandamento anterior. Porque Jesus ele fala sobre isso no capítulo 5, versos 16, ele diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Mas não há contradição nenhuma quanto a essa orientação, a esse mandamento de Deus, de Cristo Jesus. Não existe contradição. Por quê? Porque quando fazemos brilhar a nossa luz, o objetivo é sempre que os homens glorifiquem ao nosso Pai e não a nós mesmos. E se você olhar todo o versículo 16 do capítulo 5, você vai observar que Jesus ele destaca justamente isso. O verso 16 fala assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E complementa, há um complemento aqui: e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. O fato de ser luz, o fato de ser sal, de ser diferente, de fazer a diferença, o objetivo não é nos colocar nos holofotes, é glorificar a Deus. Por isso, se você tem tentado ser luz do mundo, sal da terra, para que você seja o centro, o holofote, aquele que chama atenção, você está equivocado, você está errado. Porque o objetivo não é esse.
O objetivo é que as pessoas, elas, ao ver você agir de forma diferente, de acordo com a palavra de Deus, glorifique a Deus. Jesus, ele não aprova nos seus discípulos nem a covardia de deixar a luz oculta, ou seja, de não brilhar, de não fazer a diferença, mas também não aprova a vaidade de brilhar, de ser luz, de ser sal, para chamar a atenção para si. Quando tentados a esconder, nós devemos evidenciar a nossa fé. E quando tentados a mostrar, nós devemos ser discretos. Na literatura de sabedoria, a discrição ela está associada com a prudência e com discernimento. A discrição também está diretamente atrelada com a humildade e deve ser uma característica permanente na vida de todo cristão. Chamar a atenção em benefício próprio é uma tentação sempre presente na nossa vida. É muito tentador tocar a nossa trombeta para sermos percebidos, para sermos aclamados. E Jesus nos convoca a uma vida piedosa que seja marcada pela discrição, sem nenhuma ostentação dos feitos realizados em prol do reino de Deus. Não somos chamados a alardear os nossos atos de misericórdias quando eles são feitos em favor de pessoas, esmola, ajuda, ou em favor de nossa própria vida espiritual, oração, jejum. Os ministérios na igreja, eles devem ser exercidos com discrição e sem estrelismos. Obviamente, não há nenhum problema em fazer oração em público, como por exemplo na igreja. Mas o genuíno, verdadeiro discípulo, ele não faz da sua oração um discurso de autoglorificação. A oração privada ela deve ser o alicerce das orações feitas em público. Sem vida privada de oração, as orações em públicos elas podem resultar em espetáculo. A oração particular é o melhor treinamento para a oração pública. Não há nenhum problema em repartir o que Deus tem dado a nós com os menos favorecidos, ajudar aqueles que precisam. Mas isso não deve ser feito visando a glória pessoal, visando o nosso destaque. Sermos generosos, misericordiosos, isso é bíblico. Mas a vanglória sobre estes atos é plenamente carnal. Eu diria mais, é até diabólico tentar construir a nossa reputação com propaganda de atos piedosos que visam alimentar o nosso ego. Portanto, é necessário muito cuidado com o que fazemos como representantes do Senhor. Então, promover propaganda enganosa de piedade é inadmissível para os discípulos de Cristo. Primeiro, como nós acabamos de ver, porque o próprio Jesus ele enfatizou o caráter discreto da vida de piedade. Ele enfatizou a discrição que devemos ter nos atos de piedade. Segundo, amados irmãos, segundo ponto, o porquê a vida de piedade, essa propaganda enganosa de piedade é inadmissível para os discípulos de Cristo, é porque o próprio Jesus ele enfatizou o padrão da verdadeira piedade. Ele diz ainda no versículo 2 sobre o dar esmolas, ele fala assim, olha, não toques como fazem os hipócritas. Versículo 5, sobre orar, ele fala, não sereis como os hipócritas. E o versículo 16, quanto a jejuar, não vos mostreis contristados, tal como os hipócritas. As recomendações
repetitivas do texto, não toques, não sereis, não vos mostreis, serve aqui para salientar que o que Cristo requer dos seus seguidores, dos seus discípulos, é um procedimento muito superior a isso. Nessa exortação de Jesus, há um contraste implícito entre duas concepções de vida. Uma superficial e cheia de falsidade, e uma altaneira e autêntica. O padrão de Jesus para os discípulos, ele ultrapassa em muito a justiça mesquinha dos homens. Por isso ele mesmo alertou, olha, porque vos digo, no versículo 20 do capítulo 5, que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Visto que a justiça dos fariseus ela estava corrompida por intenções medíocres, por razões maliciosas, o discípulo de Cristo ele deve mirar o padrão de excelência que o próprio Jesus, que o próprio Mestre demonstrou. Jesus ele não era um ator representando um papel. Ele era a própria verdade encarnada entre os homens pecadores. Os hipócritas, esses sim eram atores de palco que se apresentavam e representando ali um estereótipo, mas na concepção de Jesus, eles eram hipócritas. Hipócrita é alguém que usa atos de piedade deliberadamente para esconder seus pecados e promover o próprio benefício. Os hipócritas, eles escondiam-se atrás de máscaras. Da mesma forma, nós podemos estar interpretando um papel com objetivos mesquinhos e sem avanços efetivos na vida cristã, quando buscamos os nossos próprios interesses. O discípulo não deve adotar um estilo de vida marcado por rituais, por falso moralismo, tal como os fariseus. Isso é hipocrisia. Nós temos um exemplo na Bíblia que ilustra muito bem agir verdadeiramente e não como hipocrisia. Por exemplo, Daniel. A vida de Daniel é um exemplo forte de alguém que não deixou levar pelo padrão que estava à sua volta, mas que escolheu viver e fazer a vontade de Deus. Mesmo sendo levado cativo para uma terra estranha e hostil, ele resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias que eram oferecidas nos banquetes do rei da Babilônia. Ele não se tratava de adorar, de adotar uma mera dieta diferenciada. Daniel ele tinha como objetivo um padrão superior de conduta que estava alinhado com a pureza diante de Deus. Ele não seria incomodado se adotasse os mesmos alimentos que eram servidos, mas sua consciência estava cativa à autoridade de Deus e por isso não se deixava contaminar. Ele, a despeito das perdas, não foi um jovem influenciado, mas um influenciador. Não negociou seus valores, não se corrompeu, não se mundanizou. O desafio é sermos cristãos resolutos, constante em nossas decisões e agir com base no padrão elevado da palavra de Deus, sendo cristãos acima da média para a glória de Deus. Precisamos marcar essa geração pela diferença, adotando o estilo de vida reto. Mesmo que a maioria das pessoas se porte com base em conveniências, o cristão genuíno ele não se conduz com a maioria. Somos convocados a viver fora de moda, remando sempre contra a maré que tenta nos impulsionar a abandonar princípios e valores do reino em prol da aceitação popular. A vida não é um palco de teatro. A vida piedosa não deve ser demonstrada como se não deve ser algo que
algo vivido como se estivesse num palco de teatro no qual representamos um papel. Nós somos chamados a viver a realidade de um padrão superior, que segue na contramão de qualquer conveniência. Nesse mundo não há padrão moral, não há padrão ético mais elevado do que o cristianismo, do que a palavra de Deus. Nenhuma filosofia humana ela pode ser comparada com os ensinos e sabedoria provenientes das Escrituras, da palavra de Deus, que é verdade absoluta. Enquanto as pessoas deste mundo se nivelam por baixo, o cristão ele busca o que é superior e age conforme um cidadão dos céus. O Evangelho está tão diluído em nossos dias que a decisão de adotar o padrão superior de conduta, muitas vezes, ela encontrará resistências até dentro dos arraiais cristãos. Por isso é que as máscaras são colocadas. Mas chega uma hora que as máscaras caem. Deus ele requer autenticidade em nossos atos. Deus requer autenticidade nos nossos pensamentos, nas nossas decisões. John Stott ele disse assim, uma frase interessante, ele falou assim: a justiça que agrada a Deus é a justiça motivada pelas razões corretas, que brota de um relacionamento correto com Deus. Se a sua vida de piedade ela não brota de razões corretas, de um relacionamento correto com Deus, você está agindo errado. Nós temos o auxílio do Senhor para evidenciarmos o padrão digno do Evangelho de Cristo que nos resgatou das trevas. Nós somos constrangidos pelo seu imenso amor a vivermos de modo coerente com os seus ensinos, nos distanciando cada vez mais da encenação teatral, revestida às vezes de piedade. Nós fomos chamados para sermos discípulos que fazem a diferença e buscam a excelência para a glória de Deus, com a motivação correta. E por último, por que promover propaganda enganosa de piedade é inadmissível para o discípulo de Cristo? Porque Jesus Cristo, ele enfatizou o valor inestimável da verdadeira piedade. Nos versículos 2, 5 e 16, Jesus fala assim: eles já receberam a recompensa. Os versículos 3, 6 e 18 diz: e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Os fariseus se contentavam com o reconhecimento e aplauso dos homens que estavam ao seu redor. Mas os aplausos dos homens servem apenas para alimentar o ego. E isso apenas por um tempo. E depois é necessário mais empenho para obter mais reconhecimento. É um verdadeiro círculo vicioso. Se eu faço para ter reconhecimento, para me aparecer, isso vai durar pouco tempo, porque as pessoas vão esquecer dos meus atos. Então será necessário fazer novamente para novamente satisfazer o meu ego. Por isso que Jesus fala: olha, esses já receberam a recompensa, esses já foram elogiados. Ou seja, é uma recompensa de valor efêmero, algo passageiro. Mas aqueles que fazem por motivação correta, aqueles que vivem uma vida de piedade com motivações corretas, esse será recompensado por Deus. Um valor duradouro. O que é duradouro? Recompensa eterna. O que é duradouro entra em contraste com o que é efêmero. O que é duradouro são recompensas eternas. O que é efêmero, eles já receberam as suas recompensas. Como eu disse lá atrás,
O nosso velho homem, ele gosta muito de aplausos. E na maioria das vezes nós somos movidos por aplausos. Em submissão a Cristo, o discípulo reconhece que importa muito mais ter o louvor do Senhor sobre a nossa vida do que o louvor humano, porque esse é duradouro. O valor inestimável da verdadeira piedade, ela está alicerçada na pessoa de Deus, que promete recompensar de modo abundante os servos piedosos. O versículo 1 fala: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Os discípulos de Jesus Cristo buscam satisfação em ter a aprovação de Deus sobre a sua vida, em ter a aprovação de Deus sobre as suas decisões. As minhas decisões, elas devem ter a aprovação de Deus e não dos homens. Buscar a glória de Deus e não dos homens. O missionário americano Jim Lloyd, ele sabia do valor inestimável de ter a aprovação de Deus na sua vida. Ele e outros missionários, certa vez, eles resolveram levar o evangelho para a tribo dos Aucas, no Equador, que eram povos totalmente hostis a qualquer pessoa estrangeira, pessoa de fora. E Jim, ele disse o seguinte: não é tolo aquele que dá o que não deve guardar, para ganhar o que não deve perder. Mesmo em face da morte, ele mirava a recompensa eterna, que não se compara a nada neste mundo, cheio de enganos, cheio de falsas conquistas. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar, para ganhar o que não pode perder. Existem recompensas para o povo fiel, que não se omitiu de servir humildemente a Cristo, mesmo com a constante pressão de agradar os homens. Tanto recompensas terrenas quanto recompensas eternas, administradas e entregues pela boa mão do nosso Deus, como resultado dessa fidelidade, dessa verdadeira vida de piedade. A própria alegria de quem foi abençoado por alguma atitude do cristão já deve ser considerada como uma grande recompensa de Deus. Ter um coração livre e generoso para ser um canal de bênção, de graça, por si só já se constitui numa grande recompensa. Para o cristão, ter momentos em que pode desfrutar da comunhão com Deus em oração, comunhão com a sua palavra, é uma recompensa que dispensa qualquer outra satisfação nessa vida. Ser nutrido e alimentado pelas verdades eternas de Deus, que apropriam os nossos valores, é uma recompensa que nenhum louvor humano pode substituir. Olha só para o nosso contexto. Mesmo não reunindo em templos, temos sido alimentados pela palavra de Deus. E aqueles que não estão sendo alimentados pela palavra de Deus, não estão sendo porque não querem ser alimentados pela palavra de Deus. Porque não têm prazer na palavra de Deus. Porque fonte não falta. Oportunidades de serem alimentados não têm faltado nos nossos dias. Mesmo estando limitados. Se você aí no horário que nós estamos, são agora, já vai dar 9 horas, se você entrar aí nas redes sociais, aí, o que você vai ver são pessoas falando da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Mas o que acontece é que muitos não têm paciência, é que muitos não têm prazer na palavra de Deus. E ser nutrido, ser alimentado pelas verdades eternas que aprimoram os nossos valores, é uma recompensa que nenhum louvor humano pode substituir. Não há recompensa maior do que sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
Obviamente, isso não deve nos tornar mercenários, caçadores de recompensas, mas cristãos cada vez mais comprometidos com a corrida que nos está proposta. Muito embora Deus não seja obrigado a nos recompensar, faz parte da sua natureza ser dadivoso, ser misericordioso. E Ele regozija-se em galardoar os seus filhos amados que cumprem o seu querer, que cumprem a sua vontade. Mas às vezes nós não temos vivido a autenticidade da vida piedosa que é requerida por Deus na sua palavra. Às vezes temos vivido uma religiosidade, uma falsa piedade, com o objetivo de ganharmos aplausos. Às vezes temos tocado trombetas para chamar a atenção para nós, para as nossas decisões, para as nossas atitudes. E não fazemos para canalizar isso para a glória de Deus, o único que deve ser glorificado. É triste às vezes perceber isso dentro da igreja. É triste às vezes ver isso na vida de irmãos que vivem uma falsa religiosidade. Na frente é uma coisa, quando viram as costas é totalmente diferente. Não são autênticos, não são verdadeiros, são falsos. Quando fazem as coisas, fazem para a sua própria glória, não fazem para a glória de Deus. E isso é algo inadmissível de Deus. Deus não admite isso. Estes são chamados por Deus de hipócritas, falsos. E aquelas duas perguntas que eu fiz no início, qual seria a resposta para elas? Será que temos sido promotores de propaganda enganosa? Será que a nossa vida reflete o cristianismo verdadeiro e genuíno? Essa resposta é só você que pode dar. E o que você precisa olhar não é a vida dos outros, é a sua vida. Como que está a sua vida com Deus? Será que você não tem sido um propagador de propaganda enganosa? Será que você não tem sido um promotor de propaganda enganosa? Será que a sua vida não tem refletido um cristianismo falso? É muito sério, amados irmãos, o que nós estamos falando, o que a palavra de Deus apresenta. A autenticidade como discípulos do Senhor na nossa vida de piedade, na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o próximo. Nós precisamos ser autênticos, ser verdadeiros. Porque é isso que Deus requer de nós, autenticidade. No Evangelho de João, o próprio Jesus ele disse que está em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Esse é o padrão. Verdade, autenticidade, em todos os momentos da vida, principalmente quando queremos fazer algo para Deus com um objetivo que não é a sua glória, a glória de Deus. Sejamos autênticos, sejamos verdadeiros, que deixemos de tocar trombetas quando tomamos certas atitudes, quando fazemos alguma coisa que denominamos ser para Deus, que não toquemos trombeta, façamos para Deus, para a glória de Deus.
Não buscamos ser o centro, o holofote de todas as coisas. Mas que a nossa vida, as nossas atitudes, ela cumpra o propósito principal da nossa existência, que é a glória de Deus, e não a nossa glória. Quem sou eu diante de Deus? Sou um miserável pecador que Deus, na sua graça e misericórdia, teve compaixão e manifestou na minha vida, assim como na sua. E Ele fez isso não para que eu pudesse ficar aqui me vangloriando, mas para que o nome dEle seja exaltado, seja glorificado. É isso que Deus faz. Tudo que Deus faz, tudo aquilo que você deve fazer com esse objetivo de glorificar a Deus. Porque Deus criou você para isso. Deus te trouxe para a igreja, para a glória dEle. Não foi para a sua. Deus te trouxe para a igreja, foi para servir a Ele. Não foi para servir a si mesmo. Satisfazer o seu ego, o seu orgulho. A sua vida deve ser para a glória de Deus. Suas atitudes devem ser para a glória de Deus. Se você está fazendo algo diferente disso, você está errado. Se eu faço algo diferente disso, eu estou errado, eu estou equivocado. A minha vida de piedade, ela está totalmente equivocada. Eu estou sendo um hipócrita diante de Deus. Se aquilo que eu faço ou aquilo que eu deixo de fazer, em nome da religiosidade, em nome do cristianismo, não for para a glória de Deus, eu estou sendo falso, eu estou sendo hipócrita diante de Deus. E Deus não aceita isso. Porque Ele requer de mim autenticidade. Ele requer de mim verdade, adoração verdadeira. Um cristianismo que se sustenta naquilo que não é a palavra, um cristianismo que se sustenta em tradições, não é um cristianismo que glorifica a Deus. Somos chamados, amados e queridos irmãos, para viver a autenticidade da nossa fé, seja onde for, fazer tudo para a honra, para a glória de Deus. E não sermos assim promotores de propaganda enganosa de uma vida piedosa. Viver verdadeiramente o cristianismo de forma genuína, de forma reta, e isso para a honra, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. Que sejamos autênticos na nossa caminhada. Que ao ajudar o próximo, façamos isso para a glória de Deus, não para a nossa glória. O que a mão esquerda fizer, a direita não fique sabendo. Ou seja, discrição. Ao orar, não busquemos impressionar as pessoas com a nossa boa oratória, mas busquemos glorificar a Deus, glorificar o nome do Senhor. Quando jejuarmos, não busquemos a nossa glória, mas busquemos a glória de Deus. Em tudo quanto viermos a fazer, seja feita para a honra e para a glória de Deus. Porque esse é o fim principal de todo homem. Esse é o propósito de existirmos. A glória unicamente de Deus. Se sair disso, meu irmão, você está pecando. Eu estou pecando. Se eu buscar a minha própria glória, eu estou pecando. E aqueles que buscaram a sua própria glória caíram. Caíram. O único que deve ser glorificado é Deus, é o Senhor.
E que Deus nos ajude a sermos canais de bênção para a vida das pessoas, a vivermos uma verdadeira, autêntica piedade, e que essa vida piedosa cumpra o principal objetivo da nossa existência, que é a glória de Deus e não a nossa. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e falado a nós. Nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero aqui agradecer as pessoas que participaram aqui dessa live. Muito obrigado, meu querido irmão. Que Deus te abençoe pela participação. Seu Edmar, um abraço, Edmar. Liane, bom dia, Deus te abençoe. Douglas, um abraço, Douglas. Dona Genesi, um abraço, Dona Genesi, bom dia. David, um abraço, David, Deus te abençoe. Simone, Dona Fátima, um bom dia. Luciene Marques, Deus te abençoe, minha irmã. Tiago, um abraço, Tiago, saudade. Nelita, bom dia, minha irmã. Eliane, bom dia para você, para toda a família. Ivani Ferreira, bom dia, minha irmã. Ciolina, seu José Aparecido, bom dia, seu José. Um abraço para o senhor. Davi, para a dona Helena, Deus abençoe a todos vocês. Luciano também participando aqui da live. Cleito, um abraço, Diácono Cleito. Esses irmãos, os demais eu já cumprimentei. Cida Faria, Deus abençoe. Jerusa Emerique, prazer, minha irmã, Deus te abençoe. É isso aí, irmãos. Hoje nós teremos a transmissão do culto às 19h30. Quero convidar você a participar. Mas eu tenho um aviso muito importante para a igreja. Eu gostaria que você estivesse atento ao que eu vou dizer neste momento. O Conselho da Igreja Presbiteriana Talhamares tomou a decisão de, no próximo domingo, retomarmos o culto público. Então, no próximo domingo, nós teremos aqui o culto público. Óbvio, seguindo todas as restrições, sem exceção. Todas elas serão observadas no rigor que elas exigem. Então, assim, nós retomaremos, mas todas as restrições, elas deverão ser cumpridas. E quanto a essas restrições, eu estarei informando aos irmãos, enviando mensagens depois, para que cada um tome ciência dessas restrições. Uma delas eu gostaria desde já de mencionar, que diz respeito às pessoas do grupo de risco. Quanto a estas pessoas, amados e queridos irmãos, nós não podemos proibir ninguém, assim como o decreto municipal não proíbe, porque existe uma lei maior na nossa Constituição que impede a proibição do ir e vir. Mas nada impede de, como seu pastor, te aconselhar a não se arriscar. Então, você que faz parte do grupo de risco, o meu conselho é que permaneça como está, assistindo aos trabalhos na sua casa, pelas redes sociais, as mídias sociais. Você não perderá a salvação por não vir à igreja. Eu garanto isso, porque a palavra de Deus diz que a única coisa que nos salva é Cristo Jesus, é a fé em Cristo Jesus. Vivemos um momento, num contexto que requer cuidados a esse grupo de risco. Então, o meu conselho é esse. Você que faz parte do grupo de risco, por favor, a minha orientação
E a orientação do conselho também é que permaneça como está, tá bom? Aos demais irmãos, aqueles que não fazem parte do grupo de risco, estes é livre a participação no sentido de respeitar também uma restrição quanto ao espaço. E aí então nós trataremos sobre essas demais restrições na próxima terça-feira, onde o conselho reunirá com a junta diaconal da igreja para tratarmos dessas restrições e assim orientar a igreja quanto à participação do culto público, que voltará apenas no culto à noite no domingo, tá bom? Então essa é o aviso que eu gostaria de dar a vocês, e que Deus nos abençoe e nos guarde nessa retomada do culto ao Senhor, tá bom? Tenham todos vocês um abençoado dia, que Deus abençoe a sua vida. Quero aqui me dirigir agora aos pais. Às 10 horas começa o nosso Momento Kids, IPB Talhamares Momento Kids, com historinhas. A tia Fernanda, a Fernandinha, ela preparou aí uma ótima história, um ótimo material para o seu filho. Então, nesse momento, às 10 horas, pegue aí o celular ou o computador, ligue aí e entre aí no Facebook da Igreja Presbiteriana Talhamares e não deixe de edificar a vida dos seus filhos pela palavra de Deus, tá bom? Então que Deus abençoe a Igreja do Senhor em nome de Jesus. E nos encontramos então às 19h30 na transmissão do culto de louvor e de adoração ao nosso Deus, tá bom? Um grande abraço e que Deus te abençoe em Cristo Jesus e até mais.